Quando eu era criança, eu me lembro muito bem que muitas vezes era imposto por algum adulto de que a Bíblia era algo intocável, né? Eu via a Bíblia ali, de repente, em cima do móvel, ou numa estante, ou na casa de alguém que era muito religioso, e as pessoas sempre me falavam: olha, aquilo ali é o livro sagrado, não pode tocar, não pode mexer, não pode abrir, só quem realmente é preparado, só o padre, só o pastor, só alguma autoridade que pode mexer. Você, fedelho, não pode mexer naquilo ali. E essas coisas vão entrando, né, intrinsecamente vão ficando ali na cabeça de uma criança, de um adolescente, de um jovem, e a consequência disso é que quando cresce, desenvolve não só talvez um medo, mas talvez até uma aversão ao livro, né? E nós vemos hoje que as pessoas elas têm, de uma certa forma, medo das escrituras, medo de fazer a leitura da Bíblia, né? E isso acarreta em muitas coisas, né, como nós já sabemos, que é o desconhecimento, a falta ali de intimidade com o texto e contexto bíblico, e as pessoas, obviamente, se tornam alvos fáceis aí para aqueles que são charlatões da fé, para aqueles que querem viver da ignorância dos outros. A pergunta que eu quero fazer hoje para nós de uma forma reflexiva é: a leitura bíblica perturba a sua mente? E o perturba pode ter aqui uma dupla interpretação, né? Perturba no sentido de mudar, no sentido de propor ali uma completa metamorfose, perturbar aqueles valores que estão pétreos na sua cabeça, e com a leitura das escrituras isso perturba, muda, né? Mudam os alicerces, mudam as perspectivas. Nesse ponto podemos dizer que ela perturba sim, inclusive esse é o ponto chave, não é mesmo? As escrituras elas vêm para tirar os valores ideológicos humanos e colocarem os valores divinos, os valores sacros na pessoa de Cristo, que é a chave hermenêutica de sua interpretação. Mas para isso, para que você tenha uma intimidade com as escrituras, a sua fé precisa ser firme, uma fé que não depende de fatores externos, né? Que ela começa muito mais de dentro para fora, que é a proposta, inclusive, das Escrituras, né? A metamorfose do homem através das Escrituras, ela é de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas mudam de fora na esperança de mudar dentro. E como que é isso? As pessoas mudam a vestimenta, as pessoas mudam o cabelo, as pessoas mudam o óculos, as pessoas mudam o jeito de andar, as pessoas mudam os lugares que elas vão, mas às vezes por dentro a mudança não aconteceu e, quiçá, talvez nunca aconteça, porque precisa ter uma firmeza na fé. Sendo a fé o firme fundamento de coisas que você não vê, logo ela não depende de fatores externos, ou ela não deveria depender de valores tão subterfugiosos como são os valores ali das imagens, né? Os valores ali das sensações humanas, por assim dizer. Por isso que uma fé madura, ela dificilmente solta frases como Hoje eu senti uma grande emoção com a leitura da palavra de Deus. a emoção ela vem, ela acontece porque ela é inerente ao homem, mas a fé não depende dessa emoção. E ler, num aspecto geral, é sempre positivo. Embora nós estejamos num país onde a leitura não é estimulada, né? Eu acho que é um reflexo muito bom disso está aí na sociedade, de o caos que nós vivemos culturalmente falando. Então as pessoas não têm esse costume e também não foram ensinadas a ter o gosto pela leitura. Eu me lembro que quando criança, muitas vezes a punição era ler um livro. Muitas vezes a classe fazia bagunça, a professora falava assim: agora vocês têm que entregar para mim um resumo do livro tal. Ou seja, era uma punição ter que ler o livro, elaborar o resumo e entregar para a escola, né? Então a mensagem que você passa para uma geração é de que a leitura é algo pesaroso, é algo chato, é algo ruim. Então, num aspecto geral, as pessoas já não leem muito mesmo. Mas uma coisa que é perigosa para o seu crescimento espiritual e a sua relação com as escrituras é a falta de leitura ou também o acesso a biografias que não tem nada a ver com a perspectiva cristã. O que isso quer dizer? Um cristão pode ler Nietzsche? Pode, claro que pode. Agora, ele tem que ter uma fé madura, porque ele pode muito bem escorregar ali na perspectiva do escritor. Um cristão pode ler Dom Casmurro, por exemplo? Pode. É uma leitura até interessante. Entretanto, se ele não tiver uma fé firme, ele acaba escorregando em alguns aspectos aí da sua caminhada. O cristão pode ler biografias de escritores ateus ou que professam o ateísmo de uma forma veemente? Pode, desde que haja um filtro, né? Desde que você saiba trabalhar a sua fé e que a sua fé, mais uma vez,
seja firme, né? Se você tem uma relação profunda com as Escrituras, enraizada com as Escrituras, por mais que você leia outras biografias, por mais que você leia outros materiais, dificilmente você vai ter algum problema com a sua fé. Aliás, corre o risco da sua fé ficar cada vez mais fortalecida com o enriquecimento do seu conhecimento. E as pessoas às vezes ficam com medo de ler as Escrituras, porque eu já ouvi de algumas pessoas, inclusive, eu tenho muitas dúvidas sobre o que está escrito, eu não entendo muitas coisas, muitas vezes eu patino no que está escrito ali, eu fico meio perdido. Então eu digo para você o seguinte, grave bem na sua cabeça: a dúvida é muito melhor do que a certeza vã. Um pensador brasileiro aí que ele costuma dizer o seguinte, que quem acha que sabe tudo é porque leu muito pouco. Então, a pessoa que tem pouco acesso ao conhecimento, ou um acesso limitado apenas ali naquele quadradinho, ela tem muitas certezas, né? Ela tem muitas declarações pétreas, firmes. Mas a pessoa que enriquece o seu conhecimento, que lê bastante, que estuda bastante, ela tem muitas dúvidas também. Ela tem muitas coisas que ela tem ainda a desvendar. Ela tem muita ciência do seu desconhecimento. E o cristão que tem um acesso às Escrituras, ele sabe do cerne da sua fé, que é Cristo Jesus, que é a chave hermenêutica da interpretação do Evangelho, porém, ele sabe que no seu caminhar ele vai ter que aprender muita coisa. Então são poucas as certezas que ele tem. Essas certezas são permeadas pela sua fé. A minha certeza é que Cristo é o Filho de Deus. A minha certeza é que se eu crer em Jesus e confessá-lo, eu serei alçado à salvação na pessoa do Cristo. A certeza que eu tenho é que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para todo sempre. A certeza que eu tenho é que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. A certeza que eu tenho é de que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Essas são as certezas que eu tenho. No delongo da caminhada surgirão muitas dúvidas. Então, quem tem medo de dúvidas e se abraça em certezas vãs, muitas vezes patina na fé. E talvez o ponto mais importante aqui é que quanto mais você sabe, mais você é cobrado, por assim dizer, desse conhecimento. Então, o ignorante, muitas vezes, ele é inocentado. E as pessoas abraçam muito isso, né? Tem gente que não lê, não aprofunda, não busca, não se especializa em um assunto porque não quer ser culpado de um possível fracasso ou não quer ser cobrado de uma possível situação difícil. Então você percebe que a relação com a sua fé está diretamente ligada à sua relação com as Escrituras, que por sua vez é a relação que você tem com o conhecimento sadio em geral. Tiago, então você está dizendo para mim que uma pessoa que não teve acesso à cultura, não teve acesso à leitura, não teve acesso a estudar, essa pessoa não pode ser um cristão genuíno? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Se você tem acesso ao conhecimento e você o ignora, se você tem acesso à busca dessa cultura e você não vai atrás, você está negligenciando a sua fé. E é por isso que você tem medo das Escrituras.